Você não precisa ser um gênio para ter uma grande ideia. E ocasionalmente, algumas ideias que funcionam incrivelmente são, bem, muito estúpidas. É aquela história: se funciona, funciona. Ao mais alto grau, vamos verificar algumas ideias idiotas que, contra todas as chances, realmente funcionam. Número 20. Hot dogs de cafeteria. Toda a história humana conduziu a isso: a brilhante ideia de ferver cachorros quentes em uma cafeteira. Visto que a maioria das cafeteiras fica em um prato quente, realmente funciona, embora lentamente. Depois de uma espera de meia hora, você vai estar pronto para rechear os seus pães, caso você realmente não queira fazer mais rápido no fogão. Apenas lembre-se de lavar a jarra depois. Café e cachorro-quente são ótimos, mas não é uma combinação de sabores que dê água na boca. Número 19. Cura calórica. Muitas pessoas presumem que ficar saudável envolve cortar os alimentos gordurosos. Mas por uma série de razões surpreendentes, isso pode estar totalmente errado. E num caso específico, uma dieta de queijo, manteiga e outras delícias gordurosas pode ter salvado a vida de um menino. Tudo se resume a uma pequena coisa chamada cetose. Esse é um processo corporal que ocorre quando os carboidratos são eliminados da dieta, de modo que o corpo começa a queimar gordura em vez de glicose. Essa pode ser uma forma super eficaz de perder peso, mas a vida de um garoto de 6 anos mudou de forma ainda maior quando ele começou uma dieta cetogênica. Charlie Smith, de Surrey, na Inglaterra, costumava sofrer 300 ataques epiléticos perigosos por dia, e apesar de um coquetel de drogas prescritas, nada parecia ajudar. Desesperada por uma solução, sob a orientação de seu médico, a família de Charlie se voltou para uma dieta rica em gordura, contendo queijo, maionese e manteiga integral em uma colher. Milagrosamente, as convulsões debilitantes de Charlie pararam. Ninguém sabe ao certo por que essa dieta parece ajudar os epiléticos, mas deixar o cérebro sem energia na forma de glicose pode ser o que torna as convulsões menos prováveis. De qualquer forma, funciona, e graças a essa ideia um tanto estranha, muitos epiléticos são capazes de levar uma vida normal. Número 18. Fósforos de macarrão. Já ficou com as pontas dos dedos queimados depois de tentar acender um pavio de vela que está fora do alcance? Essa solução não é a mais óbvia, mas funciona muito bem. Basta pegar um pedaço de espaguete seco e acender a ponta. Por ser uma substância rica em carboidratos, queima facilmente e pode se transformar em um fósforo estendido para atingir até os buracos de vela mais profundos. Mamma mia! Número 17. Fazendo arte. Erros idiotas às vezes exigem soluções idiotas, tipo no caso a seguir, do usuário do Reddit, Richard Hindquarters, que abriu um buraco na parede do seu apartamento. Não querendo receber uma multa do dono da propriedade, convocou sua namorada artista para finalmente colocar seu diploma em artes para algum uso. Usando sua experiência para combinar com a cor e textura do resto da parede, ela consertou o buraco com um único pedaço de papel. O proprietário nunca descobriu. Eu só me sinto mal pelo próximo cara que tentar colocar um pôster ali e desmontar tudo com uma taxinha. Número 16. Eficiência festiva. Quem comemora o Natal conhece a luta de decorar uma árvore. Para economizar tempo nessa tradição desnecessariamente longa, cubra tudo com filme plástico, decorações incluídas, antes de guardar por mais um ano. Dessa forma, tudo já está no lugar. E você pode assistir Kevin McAllister abusar sadicamente de Joe Pesci, como é tradição de Natal. Número 15. Focas da Marinha. De toda a tecnologia que os militares americanos têm à sua disposição, talvez você deva se surpreender em saber que os parentes aquáticos dos cães estão entre os reservistas. É verdade, os pesquisadores da Marinha estão atualmente pesquisando como aplicar os recursos de detecção de movimento altamente sensíveis dos bigodes de foca ao reconhecimento subaquático. Os bigodes de foca são capazes de detectar o menor distúrbio na água de grandes distâncias. Ao estudar esses princípios e aplicá-los a embarcações navais, novos métodos indetectáveis e eficientes de localização de submarinos inimigos poderiam se tornar uma realidade. Mas esse não é o único uso que os cães dos oceanos receberam nas Forças Armadas. Nas últimas décadas, os leões marinhos foram treinados como uma arma secreta contra minas explosivas e sabotadores aquáticos. Leões marinhos treinados pela Marinha patrulham portos em todo o mundo, usando suas habilidades de mergulho e audição e visão apuradas para detectar ameaças em potencial. Eles podem até prender pinças em minas e mergulhadores intrusos em boias. Isso que eu chamo de trabalho focado, de segurança nacional. Número 14. Caminhada no inverno. Cansado de sentir muito calor na loja de suprimentos de snowboard? Experimente o simulador de inverno abaixo de zero T-Max. Essa máquina é um conceito semi-ridículo e semi-genial que permite que você teste roupas de inverno sem ter que sair da loja.
Enfeitada com ventiladores internos e um sistema de freezer, a máquina permite que você experimente a sensação térmica das montanhas para ter certeza de que a nova jaqueta de inverno está perfeita. Número 13. Bom de mira. Quando um zelador e usuário do Reddit, Thudley, ficou cansado de limpar os respingos dos banheiros masculinos, ele decidiu colar pequenos adesivos vermelhos nos mictórios. Ele imaginou que ao dar aos homens que urinavam algo para mirar, eles teriam menos chances de errar. Essa é, na verdade, uma tática psicológica ocasionalmente empregada pelos fabricantes de mictórios, que colocam seu logotipo no lugar certo para minimizar respingos quando os usuários apontam e disparam. Para o zelador, a ideia funcionou muito bem e o problema do xixi parou. Número 12. Super descascador. Que tarefa mundana não pode ser melhorada com ferramentas elétricas? Chame isso de idiota se quiser, mas enfiar uma broca em uma maçã ou outro produto que possa ser descascado e girar contra um descascador faz maravilhas. Transforma uma tarefa chata num verdadeiro espetáculo, e você vai terminar em uma fração do tempo. Eu prometo, você nem vai parecer uma pessoa maluca, por muito pouco. Número 11. Mola anti-esquilo. Um alimentador de pássaros é uma ótima maneira de atrair todos os tipos de aves para o seu jardim, mas com muita frequência, os esquilos e roedores aparecem, roubando a comida dos pássaros. Felizmente, existe uma maneira hilária de manter os esquilos longe da comida dos pássaros. Basta anexar uma mola ao redor do mastro, a partir do topo. Isso vai tornar a subida quase impossível para os esquilos, guardando a ração para os pássaros e garantindo risadas a qualquer espectador cínico. Número 10. Comida estragada. Para alguns, as mesas são muito enfadonhas para comer. Em vez disso, ao combinar carros chamativos com refeições rápidas, algumas pessoas passaram a usar spoilers de carros como bandejas de jantar. Uma verdadeira refeição sobre rodas. Se você tentar fazer isso, certifique-se de que o carro esteja desligado e os freios ativados antes de mandar ver. Senão vai ser hasta la vista, burrito. Número 9. Lente zoom caseira. Claro, você pode parecer um pouco tolo fazendo isso, mas você sabia que pode mirar a lente do seu telefone usando um par de binóculos para tirar fotos de uma grande distância? Uma empresa chamada SnapZoom até lucrou com essa ideia, permitindo que você monte o seu telefone de maneira direta e segura em um par de binóculos. Perfeito para quando você acabar com assentos ruins em um jogo, ou quando estiver convencido de que os oficiais do FBI estão observando você daquela grande van preta estacionada na frente da sua casa. Número 8. O crime não compensa. Em 2007, Richmond, Califórnia, o escritório de segurança do bairro foi criado com o objetivo simples, mas incomum, de pagar as pessoas para não se matarem. E adivinha, funcionou! A ideia era fornecer àqueles em risco de serem arrastados para a violência de gangues uma assistência de serviço social, treinamento em habilidades para a vida, apoio na procura de emprego e apoio financeiro para colocá-los no caminho certo. Formado em grande parte por ex-presidiários, o esquema provou ser muito bem sucedido. Antes de ser iniciado, Richmond tinha uma das taxas de homicídio mais altas dos Estados Unidos, mais de 11 vezes o da cidade de Nova York. Em 2014, a taxa de homicídios caiu inacreditáveis 77%. O sucesso desse modelo fez com que outras comunidades atingidas pela violência e sociólogos prestassem atenção ao impacto óbvio e começassem a tentar adaptar o sistema para o uso mais amplo. Ao dar aos indivíduos em risco a oportunidade de começar e continuar uma vida melhor com trabalho legal, a mudança pode ser extremamente profunda. Muitos são privados disso, o que torna a descida para o crime quase uma inevitabilidade. Mas com essa solução quase ridiculamente simples, a mudança é comprovada como possível. Número 7. Bagel musical. Com o fim da era dos CDs de música, é hora de encontrarmos outros usos para os incontáveis suportes para pilhas de CDs espalhados em gavetas e sótãos ao redor de nossas casas. Mal sabíamos nós que o propósito final já estava sob nossos narizes, polvilhado com uma leve pitada de sementes de gergelim e recheado com cream cheese. Estou falando de bagels, pessoal. E nunca houve melhor maneira de manter o seu protegido do que com um suporte para CD. Porque depois de tudo que os bagels fizeram por nós, é realmente o mínimo que podemos fazer. Número 6. Dando fim na calvície. Durante séculos, os homens buscaram desesperadamente maneiras novas e criativas de esconder suas carecas do resto do mundo. Não, isso aqui não engana ninguém. Felizmente, o coque masculino se tornou ligeiramente mais aceitável na última década. E com isso, veio uma maneira inventiva para os homens calvos enganarem geral. Combinando coques e penteados criativos, o resultado é bem convincente. É eficaz, mas só se você ainda tiver pelo menos 3 ou mais fios de cabelo. Número 5. Um medicamento improvável.
Agora, antes de entrar nesse item, deixe-me esclarecer uma coisa: cigarros não são remédios. Eles são infinitamente mais propensos a causar doenças do que curar, apesar dos anúncios tabagistas mentirosos do início do século XX. Dito isso, no início dos anos 2000, os pesquisadores descobriram que fumar pode reduzir muito o risco e os sintomas de uma doença intestinal relativamente comum, chamada de colite ulcerativa. Pode ter algo a ver com a forma em como os cigarros reduzem a inflamação do cólon, mas ainda há pouca certeza. Apesar disso, o tabagismo foi considerado tão eficaz que, para 1/5 dos participantes de um estudo, nenhum outro tratamento foi necessário. Por outro lado, fumar aumenta muito o risco e a gravidade de outra doença intestinal, a doença de Crohn. Então é melhor seguir o que o seu médico prescreve, e se ele prescrever cigarros, procure um novo médico. Número 4. Cabo amarrado. Se você não se importa com o cabo de carregamento do seu telefone parecendo com um girassol de plástico, você pode mantê-lo funcionando por mais tempo adicionando algumas braçadeiras de cabo. Isso reduz a quantidade de dobras da fiação interna durante o carregamento, evitando que se desfie e quebre. Vale a pena a aparência um pouco peculiar. Número 3. Solução alcoólica. Em 2012, um homem da Nova Zelândia ficou cego repentinamente durante uma festa. Depois de ser levado às pressas para o hospital, os médicos descobriram que a vodka que ele estava bebendo havia reagido com a sua medicação para diabetes, criando um veneno e deixando ele cego. Felizmente havia um tratamento, mas exigia etanol, algo que o hospital estava sem. Foi quando as coisas ficaram estranhas. Por sugestão do médico, outro jovem médico correu para a loja local e voltou com algo com um conteúdo igualmente útil, uma garrafa de uísque. Eles pingaram o uísque por um tubo no estômago do homem e 5 dias depois ele pôde enxergar de novo. Uma verdadeira solução alcoólica. Número 2. A chave para o sucesso. Você já ficou sem a moeda necessária para desbloquear esses tipos de carrinhos de supermercado? Bom, no processo de enfiar raivosamente outras coisas dos seus bolsos no buraco, alguém descobriu que uma chave de cabeça redonda também faria o serviço. Apenas certifique-se de que você pode retirar depois, pois carrinhos de compras não são chaveiros muito práticos. Número 1. Chovendo roedores. Nos últimos anos, a ilha de Guam, no Pacífico Ocidental, teve muitos problemas com uma espécie invasora de cobra arbórea marrom. Existem tantos desses répteis, colocando outras espécies animais nativas em perigo, que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos teve que intervir e ser criativo com suas soluções. A mais elaborada de todas foi uma série de bombeamentos tóxicos, mas não do tipo convencional. Eles derrubaram centenas de ratos mortos, amarrados em dispositivos parecidos com paraquedas, para prendê-los no dossel onde residem as cobras. Os ratos eram bombeados com paracetamol concentrado, um analgésico para humanos, mas que resulta em coma e eventual morte para cobras. As cobras comem os ratos com paraquedas e morrem. A bizarra tentativa de controle de população teve algum sucesso, e os esforços continuam até hoje. Esqueça a chuva convencional. Em Guam, está chovendo ratos. E aí, qual dessas ideias aparentemente idiotas mais te surpreendeu? Você já teve alguma ideia besta que não deveria funcionar, mas funcionou? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.